Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será abordado como criar rotas com React Native para poder navegar entre as telas. E o que será implementado é o seguinte: esta tela, listar que implementamos em aulas anteriores, mas só existia esta tela. E nesta aula será apresentado como criar rotas para poder navegar entre as telas. Eu tenho listar, eu clico neste ícone visualizar e sou redirecionado para a tela detalhes do usuário. Esta navegação entre as telas que será implementado nesta aula. Para começar, eu pego o código-fonte da aula anterior. Caso você não esteja seguindo a sequência de aulas, abaixo o link para acessar a playlist completa. Peguei o código-fonte da API, coloquei dentro desse diretório, abro no editor, em seguida venho no arquivo ler, tem as instruções como rodar o projeto baixado, segui as instruções e startei o projeto. Está executando corretamente. Também peguei o aplicativo, coloquei dentro desse diretório, abri no editor e segui as instruções, instalei as dependências e startei o projeto e realizei a leitura do QR Code utilizando o Expo. E posso compartilhar com vocês o resultado, sendo aplicativo. No entanto, o aplicativo atualmente só tem o arquivo app. Eu não tenho nenhum outro arquivo, nenhuma outra tela. Como é que eu faço para trabalhar com rotas? Conteúdo que será abordado nesta aula. Primeiro, venho dentro do diretório Source, crio um diretório com o nome de Pages, que vai ter as páginas, e depois crio um novo diretório com o nome de List Users, listar os usuários. Dentro desse diretório, crio o arquivo index.js e dentro do mesmo pego todo o código do arquivo app, porque o arquivo app ele possui este listar e o listar não deve estar mais dentro do arquivo app, e sim deste arquivo exclusivo para listar. Preciso fazer algumas alterações. Use effect, use state, não preciso alterar nada. Alerta, scroll e o clicável também não. Importar os arquivos CSS, aqui eu preciso alterar. Eu preciso subir 2 diretórios, depois acessar o diretório styles e eu tenho custom ADM. Eu posso apagar tudo e começar do zero. Subir um diretório, mais um diretório, acessar estilos e depois o arquivo. Acessei o config, não é o config, dou um Ctrl espaço, agora sim, selecionei o diretório correto e corrigi o caminho do arquivo. Os ícones estão corretos, a API precisa corrigir o caminho, subir um diretório, mais um diretório, acesso o config, depois o arquivo API. Internamente, aqui preciso alterar a função, criar a função da tela inicial, não é, será o listar usuários. Altero, ao invés de ser app, apago tudo e começo novamente. Coloco um export para exportar e poder utilizar em outros locais. Default, crio uma função com o mesmo nome do diretório para ser fácil de identificar e agora sim, abro chave e fecho a chave. Só conferir na parte inferior se está correto o abrir e fechar a chave. No final do arquivo, eu não preciso deste export, posso apagar. Salvo. Agora sim, retorno na parte superior. Eu parei na parte da função. Tenho a requisição para a API, não preciso alterar nada. Receber os dados, também a paginação, não preciso alterar nada. Use effect para executar quando o usuário carregar a tela, não preciso alterar. Ok, a página listar já está implementada. Eu crio agora o visualizar, um novo diretório com o nome de view user. Dentro desse diretório, crio um arquivo index.js. Para facilitar, posso pegar o listar, todo o código, e colocar no view user. Somente apago algumas coisas. Use effect, use state, não preciso. Vou deixar somente o scroll. O touch eu apago.
Depois tem o importar o CSS, eu deixo o container e também o título, e o restante eu apago. Importar os ícones não preciso, deixo a função, não será listar, neste caso será o view, visualizar um único usuário no singular, altero para detalhes do usuário, um único usuário. Não preciso do state, não faço uma requisição para a API, ao menos no momento, eu quero ter um arquivo bem simples. E deixo somente o scroll, container e o título. O listar eu apago e a paginação também eu excluo. Deixo somente o scroll. Estou deixando somente isso daqui. Vamos ver se eu consigo deixar tudo em uma única página para vocês visualizarem o que eu deixei no arquivo view, nosso visualizar. E não é o usuário, será detalhes do usuário, um único usuário. Criado duas telas. E como agora eu trabalho com rotas, o arquivo app não vai ter este código, somente antes de eu trabalhar com este arquivo app, eu crio um diretório que vai ter as rotas. Dentro do diretório source, crio um diretório com o nome de routes, que vai ter as rotas, e dentro deste diretório, crio um arquivo routes.js. E para trabalhar com rotas, é necessário instalar uma dependência. Eu pesquiso pela dependência React Native Navigation, fiz a pesquisa, em seguida abro o site e tem na primeira página, onde é apresentado um exemplo para que eu possa navegar entre as páginas, por exemplo, criar stack para ir para a próxima página, voltar, tabs, que é um conteúdo abordado no curso de React Native e Node, entre outras funcionalidades. Venho na documentação, para começar, tem os requisitos, React, em seguida o Expo, estamos utilizando, e como instalar utilizando o npm, yarn, eu estou utilizando o próprio npm. Somente eu quero trabalhar com stack, então não vou instalar tudo, vou instalar somente o que será utilizado. Venho em navegação, stack, eu quero isso daqui, poder ir para a próxima página e também poder retornar para outra página ou para a página anterior, seja aqui através da parte superior ou propriamente através de um botão. Eu preciso instalar stack, somente não é essa dependência, é aqui, native stack. Agora, copio, retorno no projeto e posso pausar o aplicativo, para isso dou um Ctrl C para pausar, venho no arquivo ler também, colo o comando que eu havia copiado e também colo para que seja instalado. Abro a crase, finalizo a crase utilizando o Markdown do GitHub e o que eu estou instalando é uma dependência para poder navegar entre as páginas. Além desta dependência, eu tenho mais uma que deve ser instalada, retorno na documentação, vamos descer um pouco, onde que está o que eu preciso, não é aqui, provavelmente, é na página inicial, conferir, sim, era na página inicial que eu preciso instalar. Copio isso daqui, em seguida retorno no código fonte, executo o comando, aqui também coloco o comando que está sendo executado, somente abro crase, finalizo a crase, instalado a dependência, retorno na documentação e tenho mais este, porque eu estou utilizando o Expo para conseguir visualizar o resultado, eu preciso instalar o mesmo. Colo o comando e aqui também colo, indicando que executei este comando para instalar essas dependências. Somente aqui na parte superior eu inverto, eu recorto isso daqui e colo que deve ser instalado por primeiro. Primeiro instala isso, depois instala o stack. É claro, você pode instalar tudo ao mesmo tempo, somente executar desta forma. No curso eu executo desta forma. Aqui eu coloquei separado, optei em colocar separado. Após ter instalado, posso startar novamente. Clico na seta para cima para recuperar o Expo Start, porque já temos instalado
as dependências que serão utilizadas. Retornando na documentação, venho na parte do Native Stack, ou aqui propriamente em Stack, está instalado. Agora, como utilizar? Eu importo a função, é uma função, primeira letra minúscula, executei a função, atribuí para esta constante, sendo nosso componente, e utilizo este componente para poder navegar entre a tela Home, a notificação, perfil, configuração. É isso que será implementado. Somente ao invés de eu copiar, eu vou digitar para conseguir explicar melhor, mas você pode consultar a qualquer momento a documentação. Somente dou um reload para recarregar o aplicativo para não ficar apresentando esta mensagem de erro. Preciso importar o componente responsável em gerenciar a navegação e atuar como um container na pilha de telas. Coloco import, posso conferir se o editor auxilia, indicando que eu quero importar, sendo Navigation Container, está aqui. Se eu der um Enter, deve importar o restante do caminho, React Navigation /native, correto. Depois a função que eu havia citado para gerenciar a navegação entre as telas, coloco import. Também confiro se o editor auxilia, é o create. Está apresentando por primeiro, dei um Enter, importou o caminho correto. Preciso executar esta função, componente, primeira letra maiúscula, função, primeira letra minúscula. E executo esta função. Começo a digitar, o editor deve auxiliar, ok. Depois que eu executar, eu crio uma constante com o mesmo nome, conforme está na documentação, para facilitar. E posso importar as páginas. Para isso, utilizo import, em seguida list, conferir se o editor auxilia, list users, não está apresentando a página. Será que está errada? From, em seguida sobe um diretório, acessa o diretório páginas, depois do diretório páginas tenho listar o usuário. Pego import, view users, também não está apresentando como sugestão, não há problema nenhum, eu digito, somente coloco from, subo um diretório, acesso o diretório de páginas e depois eu tenho view users. Só confiro em view users se está implementado corretamente, export default função view user, depois eu tenho um return scroll, sim, está implementado corretamente. Só acessei o View User para conferir se eu implementei corretamente, porque o editor não estava auxiliando. Coloco Export, porque eu quero utilizar em outros locais. Quem vai utilizar é o arquivo app. Em seguida, crio esta função com o nome de routes. Fica mais fácil de identificar o que ela possui. Em seguida, dou um return e sigo conforme eu apresentei na documentação. Primeiro, eu quero agrupar as rotas. Coloquei o comentário, não sei como é feito o comentário. Se deve colocar barra, barra e asterisco, ou abrir chave e fechar a chave. Então, simplesmente seguro o Ctrl e clico em dois pontos e ele comenta conforme deve ser realizado o comentário. Em seguida, eu utilizo o Navigation Container, finalizo o componente. No meu caso, ele finalizou automaticamente porque eu estou utilizando esta extensão. Eu utilizo somente essas extensões bem básicas, o mínimo possível, e utilizei este componente, por isso que consegui utilizar corretamente. Próximo passo é criar uma pilha de páginas. Também não sei como é feito o comentário. Seleciono algumas letras, seguro o Ctrl, clico em dois pontos e realiza o comentário correto. E internamente, para criar uma pilha de página, utilizo a constante stack que eu criei acima, ponto navigator, esta propriedade para poder navegar entre a pilha de páginas ou pilha de telas. E posso carregar a tela listar usuários. Seleciono algumas letras, seguro o Ctrl, dois pontos e faz o comentário.
Para carregar, utilizo novamente a constante stack.screen. Se você conferir na documentação, eu estou seguindo exatamente igual. Barra para finalizar e internamente eu utilizo a propriedade name. Quando eu quiser carregar esta tela, eu preciso indicar o nome list users. Então, se em algum lugar eu criar algum link clicável, se eu quiser carregar ou listar usuários, eu atribuo este nome. Também, qual é o componente que deve ser carregado? Neste caso é o list users, que eu importei na parte superior, aqui importei a página. Também tem o título que será apresentado aqui na parte superior. Posso colocar para que seja apresentado. Depois eu retiro. Abro primeiro o JavaScript, depois crio um objeto e o utilizo sendo a propriedade relacionada a título. E o título será a frase listar usuários. No momento eu coloco, mas depois eu quero ocultar. Eu deixo somente para conseguir apresentar. Tenho listar, depois do listar eu tenho a tela. Não é listar, é detalhes do usuário. Um único usuário. É a tela View User, copio e indico. Quando eu quiser carregar esta tela, preciso indicar View User. E o componente que deve ser carregado é View User. Não é listar, também será a palavra detalhes do usuário. Criado o arquivo de rotas, preciso carregar agora este arquivo de rotas no arquivo app. Posso apagar tudo que está dentro deste arquivo, então vai funcionar da seguinte forma. Quem será o arquivo de entrada será o arquivo app e depois que eu acessar o arquivo app, ele carrega o arquivo route e o arquivo route será responsável em carregar as páginas, seja listar usuário, visualizar, listar, visualizar, entre outras páginas que o aplicativo possuir. Então, neste app, eu coloco importar o arquivo com as rotas, coloco import, em seguida atribuo o nome de routes e importo as rotas do arquivo source, o editor auxilia. Depois crio a função, então uma constante, conforme já estava, o app. Depois crio uma função, seguindo o padrão ArrowFunction, e dentro desta função, carregar o arquivo de rotas. Coloco um return e utilizo o componente routes, que eu importei na parte superior. Está aqui, o routes. Observem que aqui eu não coloquei o parênteses, e aqui eu coloquei no return. Quando tem uma única linha, não preciso abrir o parênteses, é uma única linha. Agora, quando tem mais de uma linha, preciso abrir o parênteses. E próximo passo é exportar. Coloco export, depois do export um default e o nome da função sendo app. Feito as alterações, dou um reload para recarregar o aplicativo e compartilho novamente com vocês. Eu havia ocultado porque estava com erro, não havia sentido de ficar apresentando. E continua funcionando o listar. E eu quero que este ícone seja clicável para que eu possa navegar para outra tela, já que eu tenho a rota visualizar. Venho no diretório páginas, view, eu preciso criar no listar. Abro este arquivo e tenho este ícone. Não, este ícone é da paginação. O visualizar é esse daqui. Eu importo primeiro o touch opacity, indicando que é clicável. Finalizo o touch opacity e finalizo depois, eu coloco depois do btn. Então, aqui também vai estar antes do btn. Só para vocês verem, ficou desta forma. Abriu o componente, finaliza e internamente tem o botão. Somente antes de salvar, eu confiro se importou o touch opacity. Sim, importou, posso utilizar. Se eu salvar, ele já é clicável, somente não redireciona para nenhum local. Aqui venho neste
4 e clico indicando que ele é clicável. Somente não redirecionou para nenhum local. Para redirecionar, eu utilizo o seguinte. OnPress, quando o usuário pressionar, seleciona a propriedade, execute uma função e esta função deve redirecionar o usuário. Neste caso, o Navigation, eu ainda não importei, preciso importar na parte superior a funcionalidade de poder navegar entre as telas. Depois dos ícones, incluir a função navegar entre as telas que instalamos no início da aula. Import, abro chave, começo a digitar, use navigation, apresentou, seleciono, clico sobre o mesmo, é uma função, então vocês já sabem, preciso executar a mesma. Depois que eu executar a função, eu atribuo para uma constante navigation. O nome da constante, você pode colocar o nome que você quiser, mas eu recomendo que você utilize sempre este mesmo nome. Assim fica fácil de identificar o que significa esta constante. E utilizo a mesma dentro do Touch Opacity neste local. Então, o navigation, ponto, navigator, onde está? É o navigate, está correto. E passo indicando qual tela que deve ser aberta. Venho em Routes e confiro. Eu coloquei o nome de View User. É este nome que será utilizado indicando qual tela que deve ser carregada. E tenho o listar. Vamos conferir. Está scroll, eu consigo rolar a página. E abro, por exemplo, este visualizar o usuário 5 e sou redirecionado para a tela detalhes do usuário. Significa que já estamos trabalhando com rotas. Eu consigo navegar entre as telas. Somente eu tenho aqui listar usuários e tenho aqui abaixo, como também no visualizar. Acesso 3 e também está apresentando detalhes do usuário em 2 locais. Eu não quero. Então, venho em rotas, comento esta opção, seguro CTRL, em seguida 2 pontos, e implemento aqui abaixo novamente. Opção, abro JavaScript e internamente eu utilizo o cabeçalho somente em relação a apresentar. Eu tenho o show, utilizo esta propriedade. Eu quero que apresente? Não. Então, coloco falso. Assim como eu coloquei em relação ao listar, também quero em relação ao visualizar. Comento, clicando CTRL e 2 pontos, e colo o que eu havia copiado aqui da parte superior. Não deve apresentar mais. Detalhes do usuário, não tem mais a parte, na parte superior. Posso navegar, retornando na página anterior, sendo listar usuários. E também não tem na parte superior. Eu estou trabalhando com stack, isto é, criar uma pilha de página. Por isso que eu consigo navegar para a próxima. Stack funciona da seguinte forma. Quando eu acesso o listar, é a primeira página. Depois, quando eu acessei visualizar, é a segunda página. Quando eu clicar aqui em voltar, eu volto da segunda para a primeira página. Essa é a funcionalidade do stack. E se você quiser deixar no listar usuários, que seja apresentado o cabeçalho, você comenta isso daqui e coloca os detalhes do usuário. Assim, quando eu acesso César 7, eu tenho a opção de retornar na parte superior, como também na parte inferior. Você que escolhe qual modelo que você prefere. Eu deixo os 2 modelos para você ter como exemplo. Desta forma, eu apresentei para vocês como trabalhar com rotas, ter mais de uma tela no aplicativo. Agora falta implementar o visualizar. Recuperar os detalhes do usuário da API, recuperar os detalhes do usuário que está salvo no banco de dados, mas isso será apresentado nas próximas aulas. Então, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.